Ó, Ah, peguei até onde você parou, então tá bem, pode tá continuar. tranquilo? Tá ótimo, Você que tudo bem. sabe, para mim não tem problema não. Vamos E fazer o agora você seguinte, ajuda, você já também se preparou, então é dois aí para. é, vamos fazer assim, eu vou fazer a prece, eu vou fazer o resuminho do que aconteceu na aula na semana passada, e aí você vai em frente, Antônio. Tá bom? Combinado. Então tá bem. Então, muito bem. Vamos, nesse momento, nos unir em pensamento e em coração, agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, para mais uma hora de estudos sobre esse livro tão importante, Pensamento e Vida, do nosso querido Emmanuel. Vamos orar e vamos pedir para que a espiritualidade nos abençoe e nos ilumine, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e a mente tranquila e serena para um melhor entendimento das lições e dos conceitos que vamos conversar hoje. E como sempre fazemos, vamos orar por todos aqueles nossos irmãos mais necessitados, nossos queridos irmãos doentes, aos pobres e miseráveis, aos idosos, às crianças, aqueles todos em áreas de conflito. E vamos oferecer a todos eles a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros, nossos pecados, na mesma medida em que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Pai, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que assim seja. Muito bem, boa noite a todo mundo. Bom, hoje o Antônio vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 24, sobre humildade. Eu não me lembro exatamente o parágrafo em que a gente parou, mas a semana passada, se vocês bem se lembram, a gente leu o texto todo, e a gente acho que leu 2 ou 3 parágrafos, e aí a gente deu uma paradinha, não é? E a gente foi lá no Evangelho, não é? Lá no Evangelho, no capítulo 7, né, que, para quem não se lembra, que é o bem-aventurados os pobres de espírito. Então, para começar a nossa sessão, eu acho que nada melhor do que a gente lembrar as 2 primeiras sentenças desse texto tão bonito que a gente leu e conversou na semana passada, onde Kardec diz assim: em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, não é? Então, fica a lição, né, do Evangelho que a gente leu na semana passada, não é? E o Antônio vai dar continuidade. Se alguém puder me ajudar
para dizer exatamente onde a gente parou na leitura, para o Antônio poder prosseguir. Se eu não me engano, a gente ia começar o 3º parágrafo. Faustinho, você se lembra? Nilza? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, Alexandre, eu entrei no vídeo, vi que você parou no primeiro, viu? No primeiro? Eu também acho que é o primeiro, viu, Alexandre? Eu vi o vídeo. Outra, nossa, gente. Eu tomei o cuidado de vê-lo e tal. Me desculpem, porque eu já estava aqui na frente já, ó. Já estava pulando 2 parágrafos. Foi não, eu peguei o vídeo, assisti. Ah, tá E bem. vi que vocês fizeram um retrospecto do Sermão do Monte, né? Isso. Isso. Eu vou partir daqui, dar uma pequena... nós já falamos sobre o Sermão do Monte, sobre um outro aspecto, né, na aula que eu conduzi retrasado. Eu vou dar uma olhadinha. Eu tenho usado agora, gente, a tradução desse senhor Frederico Lourenço. Ele foi direto naqueles manuscritos do Mar Morto e traduziu do grego. Ó, a gente tinha feito a leitura inteira da humildade e estava voltando. Isso mesmo, isso mesmo. Foi analisado o primeiro parágrafo, pelo que eu vi do vídeo, né? Isso. Pelo que eu assisti. E o Alexandre fez um apanhado também das bem-aventuranças, né? do Sermão do Monte. Vou dar uma passada rapidinha. Eu tenho usado, gente, a tradução da Bíblia, é uma tradução bem moderna de um português chamado Frederico Lourenço, e ele traduziu dos manuscritos do Mar Morto, né, que traz, vamos dizer assim, tem menos adulterações. É muito interessante. Então, assim, para quem quiser realmente assim estudar, eu uso a edição do Kindle, né? E eu tenho achado assim, quando eu não mudo, por exemplo, o Emmanuel, quando faz um estudo do Evangelho, eu uso sempre a referência dele, a tradução que ele usou. Mas, quanto ao estudo de maneira geral, eu tenho gostado muito de usar essa tradução desse senhor. Então, só recordando, né, o primeiro ponto, né, que as bem-aventuranças nos traz é a questão da humildade, né? E a gente comentou do ciclo, né, de evolução que a gente vai trabalhando, com várias virtudes, né? E principalmente a que coroa todo o nosso esforço é a caridade desinteressada, né? Então, a gente está sempre girando, só recordando, né, a gente tem um processo de evolução que vai ampliando ao longo de nossas encarnações, até que a gente se transforme num espírito puro, né? A gente ganhe, né, uma visão mais ampla do amor, a gente integra completamente o nosso espírito, né, a nossa personalidade, as nossas vivências, tudo. Mas o Sermão do Monte ele é muito interessante. Eu passei um vídeo do Jorge Elahá e eu achei que ele foi muito feliz, né, nas colocações dele. Só lembrando, né, que caridade, conforme Jesus entendia, é benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Só com muita humildade, né, muita resignação, com mansuetude, fé, perdão, pureza de coração, altruísmo, indulgência, que a gente consegue realmente internalizar, né, trazer para o coração esse conceito de caridade. Uma que nós temos muita dificuldade, às vezes, né, é indulgência para a imperfeição dos outros, aceitar as pessoas como elas são, né, e verdadeiramente perdoar aquele que nos ofende. Então, esse é o nosso desafio. Eu vi que o Alexandre fez um estudo bem detalhado da questão a tradução do senhor lá é bem-aventurado os mendigos pelo Espírito, né? Ou pobres de Espírito. Mas mendigo é interessante. O Jorge Elahá falou algo que tocou muito. Ele fala assim, ser humilde é você aceitar as suas imperfeições. É você falar assim, eu erro mesmo, mas eu estou me esforçando para não errar. Então, tem que ter muita humildade para a gente ver as nossas próprias imperfeições.
Então, a bem-aventurança dos mendigos é da humildade. Sem humildade, a gente não consegue ver que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente comete erros, que a gente pisa na bola, né? E o José Elahá, ele brinca, né? E bem-aventurados que estão de luto, ou aflitos, né? Que é a tradução que a gente mais conhece, porque eles serão reconfortados. Então, à medida que a gente vê as imperfeições da gente, a gente vê que a gente é pego por elas com bastante constância, a gente fica aflito, a gente fica de luto com a gente mesmo. Ah, puxa vida, eu erro muito, eu preciso melhorar, né? E na medida que a gente passa a olhar para dentro, a gente vai ganhando a paz, né? A gente vai sendo mais gentil, mais gentis com os outros. Porque ele fala assim, eu não sou melhor que ninguém. Então, por que não ser indulgente com as faltas? Por que não ser benevolente? Por que não perdoar, né? E o Jorge Lahar, ele falava algo importante, ele falou assim, as 3 primeiras bem-aventuranças é eu comigo mesmo, né? Eu não vou adentrar mais nesse assunto, acho que tem um vídeo dele, ele fala muito melhor do que eu sobre isso. Aí ele fala das bem-aventuranças, né? Os esfomeados de sedentos de justiça, os misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, que esse aqui é a relação da minha pessoa, da nossa pessoa com os outros, né? Que convivem com a gente, colegas de trabalho, a nossa família, os nossos companheiros de crença, né? Como no caso, os nossos amigos lá do nosso cantinho, tanto encarnado quanto desencarnado, como que a gente lida com eles, né? Como a gente lida. E ele fala depois que vem as bem-aventuranças que é externa, né? E é com a sociedade, que é com a humanidade. Bem-aventurados que fazem a paz, ou pacificadores, né? Que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E, finalmente, bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e disserem mentindo, toda a maldade a respeito, ao vosso respeito, por minha causa, por causa de Jesus. Né? Então, a gente vê aqui realmente um ciclo, né, evolutivo, né, que a gente vai caminhando. Mas o primeiro passo, né, o primeiro degrau é a gente reconhecer as imperfeições e pedir forças, né, para ir corrigindo, aceitar as quedas, né, se perdoar e girando, né, para que o dia se torne realmente, nós vamos nos tornar, todos nós, espíritos puros. Então, aqui foi o primeiro parágrafo que o Alexandre já discutiu com vocês, né? A humildade por força divina reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. É muito interessante, eu até coloquei aqui a galáxia que nós vivemos nela, né? A gente está aqui em algum lugarzinho nesses braços aqui, né? Dessa galáxia. Está aqui nosso planetinha, nossa escola, nosso estágio, né? E essa visão do universo, ela reforça muito essa visão da humildade, né? Que a gente se vê tão pequenininho, né? Diante da grandeza, né? Da criação divina. E hoje a gente vai tomando conhecimento que não existe só esse universo, existe multiversos, né? Então, galáxias são bilhões de galáxias, a nebulosa que nós vivemos nela, são bilhões de planetas só na galáxia que nosso planeta consta, quer dizer, a gente vai vendo, vamos dizer assim, o amor de Deus, né? Como tudo está ali, um ajudando o outro, né? O Sol alimenta a Terra, né? Os planetas aqui giram, as vidas que aqui existem no sistema solar, em todos os outros sistemas, quer dizer, tudo interage num processo de cooperação muito incrível, né? E a gente vê a lei de Deus aí funcionando em todo o universo, tanto as leis da matéria como as leis do espírito, que são as leis morais, né? Então, é muito interessante a gente ter essa visão, né,
uma coisa, e internalizar a importância da humildade. Humildade no sentido assim, de reconhecer as próprias imperfeições, né? De ir aprendendo, chorar essas imperfeições, não tem problema nenhum, né? Ter a constatação disso precisa de muita coragem, né? E é normal que a gente se vê, né, na sua, vamos dizer, na sua plenitude, né, com seus erros, com suas dificuldades, é muito interessante. E procurar ir trabalhando. Esse, vamos dizer assim, foi um acordo que nós fizemos logo no início desse estudo do livro Pensamento e Vida, né? A gente pegar uma imperfeição nossa, que incomoda mais a gente, e aqueles que nos cercam, e ir trabalhando, né? E para isso precisa de humildade, realmente. Então, vamos agora para a segunda etapa. Magnificente o sol. Cada dia oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. A flor sem alarde, incensa a glória de Deus. Então, é muito importante, nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, a gente olhar por todas essas iniquidades que nós estamos assistindo, injustiças, né? A gente está vivendo agora a ameaça de ser decretada aqui no Brasil a oficialização do aborto, né? Que a gente sabe as consequências disso, é muito triste. É um assassinato, né? Frio contra um ser que não tem nem como se defender, ali preso ao seio de uma mãe, né? E a gente está assistindo, isso aconteceu na Argentina, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, e a mulher tendo isso como um direito dela, né? Um direito de poder atentar contra a vida, quer dizer, é um negócio extremamente absurdo, nós sabemos disso, pelo conhecimento que nós temos. Nós estamos aí sob ameaça de assistir isso, né? Mas nós não podemos levar diante disso pelo pessimismo, pela depressão, pela tristeza. Isso que significa oscular a face do plano sem clamar contra o insulto da lama. Então, como que a gente pode lidar com tudo isso? A gente pode estar escrevendo para aquele senador que nós votamos, para aquele deputado que nós votamos, pedindo a eles que assumam a responsabilidade de não deixar que isso aconteça no Brasil. É isso que nós podemos fazer, porque a gente, teoricamente são eles os representantes da vontade do povo. E eu não acredito que um povo tão cristianizado como é o povo brasileiro está com a mente voltada com um absurdo desse. Então, eu estava pensando, e a gente não se deixar, aquilo que está nesse livro que nós estamos estudando sobre associação, a gente não ficar só na crítica, né? Senão a gente acaba se sujando, né, com essa psicosfera menos feliz, né? Então, essa primeira frase, eu não sei se alguém quer comentar, colocar mais um ponto, fiquem à vontade. Se não, vou mandar mais um pouquinho. Não tem problema. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. E, em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece ali. Vamos trazer isso, essa frase, o trabalho que nós estamos fazendo internamente. Nós somos um planeta que ele nos força a olhar para dentro. Por que nós entramos em depressão? Por que nós entramos num processo de melancolia? Por que a gente, às vezes, fica muito triste? Porque a gente sente as imperfeições que a gente tem, muitas vezes refletida pelas atitudes de outros, né? Mas aquilo incomoda a gente. E se a gente olhar com mais profundidade, muito disso ainda mora no nosso coração. E a gente não quer aceitar isso. Né? Que a gente julga as pessoas, que a gente não perdoa,
A gente, às vezes, é bastante agressivo, né? Estou falando muito de mim aqui, viu, gente? E vem essas crises internas nossas, que só nós vivemos, né? Questionamentos do porquê disso, do porquê daquilo, por que eu estou passando por essa dificuldade, etc, etc, etc. E isso é importante, que são rochas que nos ferem, né? São calamidades do espírito, né? Em seu processo de evolução. Mas, se a gente se volta para Jesus, se a gente pede ajuda, se a gente tem coragem de enfrentar as próprias imperfeições, a gente vai ver que a ajuda vem. A gente vai sentindo a presença desses espíritos amigos, vem o consolo, vem uma orientação para que a gente lide com isso de uma maneira mais tranquila, né? Que a gente não se perturbe com as situações externas, que a gente vai trazendo um equilíbrio, né, para dentro. É como a bonança após as grandes tempestades do nosso espírito. A gente dá mais um passo no nosso processo evolutivo, né, naquela espiral. A gente consegue entender um pouquinho mais a essência de nossa vida. E a humildade é aí presente. Nós não somos piores do que ninguém, mas também não somos melhores do que ninguém. Estamos aqui no processo de purificação do nosso espírito, processo de ascensão, de evolução. Então, é isso que eu estava assim, fazendo um paralelo com essa colocação de Emmanuel aqui. Algum comentário, pessoal? Alexandre, eu sei que estudou também. Algum comentário? Tranquilo? Não, estou tranquilo. Não, estou tranquilo. Você fechou seu microfone, Antônio. Ô, compadre, fiz sem querer. Estava aqui comentando, né, sobre o planeta Terra, né, que foi fotografado a 6 bilhões de quilômetros da Terra pela sonda Voyager, né? E a gente mora aqui nesse pontinho, né? Aí eu estava lembrando do Chico Xavier, que ele falava assim: eu sou Francisco, tira o Fran, fica o Cisco. Né? Nós estamos aqui vivemos aqui nesse pontinho aqui, né? Nós somos o quê? O cisquinho, batalhando para purificar, mas únicos para Deus. Não tem nenhum espírito igual a gente. Né? E Deus tem uma missão para nós, né? Que a gente vai exercendo sem perceber. É igual aqueles corais, né, que vão formando uma corrente, né, submarina, ali, os arrecifes, como diz o pessoal lá do norte, né, vai formando, forma até ilhas. São criaturas minúsculas que vão ali depositando e vão formando, né, até ilhas, né, a gente tem notícia que eles formam. É muito interessante a gente se olhar assim, mas ao nos olharmos assim, lembrar sempre que nós somos criaturas únicas para Deus, que a gente foi criado para uma missão no universo. Nós não temos ainda noção, né, de que missão é essa, mas nós estamos aqui no nosso dia a dia já no caminho, construindo, né? Na medida que a gente cria a família da gente, na medida que a gente trabalha, na medida que a gente estuda, na medida que a gente vai evoluindo, vai trazendo o reino de Deus para o coração. Né? Então, essa imagem aqui, eu acho que se a gente tem orgulho de alguma coisa, é só lembrar que a gente é um cisquinho nesse pontinho aqui. Então, vamos andar mais um pouquinho. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma do homem humana doentio inquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabiliza pela discórdia e pela delinquência
em todas as direções. Voltando um pouquinho na história, né? Imaginava-se que o universo rodava em torno da Terra. Muitos de nós têm muita dificuldade de aceitar que existe vida em outros planetas. Nós temos vidas em Saturno, em Júpiter, em Marte, porque a gente não vê, que são dimensões diferentes, né? Mas nós estamos aqui cercados de vida, não há vazio, né? Então a gente tem aquela ideia que a gente é o único planeta com vida tão diverso, eu diria que é até falta de imaginação. Agora, por que nós nos ofendemos? Por que a gente fica muito preocupado em se salvar, sendo que a questão da libertação é um trabalho da humanidade? A dificuldade que nós temos, né? Por que nós ainda temos guerra? Por que nós ainda temos irmãos nossos aí sofrendo tanto, né, com a violência, mesmo aqui no Brasil, né? Quem mora em São Paulo, por exemplo, vive sempre em constante, na cidade grande de São Paulo, assim, em constante cuidado, né, com aqueles que transitam em volta e tudo, quer dizer, por quê, né, que nós estamos passando por esse processo, né? Porque Deus, por ser amor infinito, sabedoria infinita, tudo que está acontecendo com a gente tem um motivo para a nossa evolução espiritual. Quando a gente fica na questão material, a gente não compreende. Mas à medida que a gente vai se vendo como um espírito eterno, né, e nós estamos agora vestindo uma máscara, né, uma personalidade, mas a gente não é essa personalidade. Nós somos muito mais do que isso, nós somos indivíduos espirituais, com toda uma história, né? E é interessante a gente olhar para assim, para que a gente possa lidar com essas situações tão difíceis, né, que a gente tem vivido ultimamente. Algum comentário, pessoal? Tranquilo? O Emmanuel é muito interessante como é que ele cria o texto, né? Ele vai levando a gente a uma reflexão muito profunda, né? É importante aqui, né, que no capítulo inteiro, Emmanuel aqui ele faz, né, um paralelo da humildade, né, com o seu oposto, né, com o orgulho, né, a forma dele tratar. Eu achei muito interessante isso no capítulo todo, a forma com que ele trata é fazendo o contraponto, não é? Mesmo porque a gente tem muito mais facilidade em entender o que é o orgulho, porque são coisas que a gente carrega conosco, do que a humildade. Não é? Então, eu só queria deixar isso, porque aqui ele inclusive fala, né, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, não é? E aí que são as consequências, né, a discórdia e a delinquência em todas as direções. Achei interessante esse ponto. Não, é interessante mesmo. Eu tenho assim, ultimamente eu fico... É engraçado, eu estava lembrando de Paulo, né? Olhando um pouco as atitudes que eu tenho tido algumas vezes, que eu fico surpreso comigo mesmo, não no sentido positivo, mas no sentido negativo. Eu falo assim, eu já sei disso tudo, gente, eu ainda tenho essas reações, né, de impaciência, de agressividade, de preocupação, né? E qualquer pouquinho que a gente perde a confiança no Pai, em Deus, quanta perturbação traz para o coração da gente. E é interessante a gente observar nossas reações diante das dificuldades, no relacionamento com as outras pessoas. É aí que a gente se conhece. Eu falo assim, Jesus, eu ainda não consigo lidar com essas situações com calma, com tranquilidade, com ouvidos de ouvir o outro lado.
Aí eu fico olhando para mim assim, por isso que é bem-aventurados os aflitos, né? A gente vê aí, puxa vida, quanto trabalho a ser feito. E a gente sabe que não vai ser só numa encarnação, né? A gente tem consciência disso. Mas, como encarnado, né, gente, é tão difícil a gente lidar com as próprias imperfeições, né? É muito interessante. Quem de nós pode se dizer humilde, né, verdadeiramente? Estava pensando nisso. Eu, pessoalmente, falta muito para eu compreender essa questão da humildade, no verdadeiro sentido, né? E uma coisa interessante da misericórdia de Deus é que os nossos defeitos, as nossas imperfeições, elas só aparecem quando nós estamos prontos para lidar com elas. Não sei se vocês já observaram isso. Não sei se vocês já tiveram a chance de observar isso. A gente, esse espelho, né, para olhar para a própria sombra, eu estava vendo um palestrante, ele falou uma coisa que me tocou muito, ele falou assim, não enfrente a sua sombra, olhe por ela através do espelho. Que espelho é esse? A mente é o espelho da vida, não é isso? Então, na medida que a gente olha para as pessoas, lida com as pessoas, elas espelham as nossas imperfeições. Eu achei isso muito interessante. As pessoas espelham as nossas imperfeições. E se a gente tiver tranquilidade para se olhar e ir trabalhando essas dificuldades, mas sem perder a alegria. E aquele processo de minha culpa, aquele negócio de ficar se culpando, isso aí não vai ajudar a gente em nada. Mas a humildade verdadeira, ela não leva a culpa, ela leva o trabalho, né? Servir e praticar o bem. Então, é isso que eu estava pensando aqui nessa, nesse parágrafo que a Emmanuel coloca para a gente, né? A mente é o espelho da vida e as pessoas refletem a nossa mente. Então, é algo bastante interessante. Mais algum comentário, pessoal? Nós estamos tocando num ponto muito chave, né, no nosso processo evolutivo. A gente só evolui quando reconhece as nossas imperfeições. Não sei se vocês concordam comigo. A gente não evolui enquanto a gente não aceitar. E o trabalho nosso é esse, né? Essa é a nossa grande oportunidade. Bom, então vamos mais em frente um pouquinho. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu. Olha que negócio, hein? A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista. Converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Ser um reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu. O que vocês entendem pelo reino do eu? O que vocês entendem por isso? Alguém gostaria de falar? Se ninguém falar, falo eu. É importante isso. Mas aqui ele volta na questão, né, do egoísmo. Né? A gente se acha, né, na verdade, o centro do universo, não é? Né? Então, quem aqui não acredita que passa pelas maiores dificuldades, pelos maiores sofrimentos? Não é? Ainda dentro de nós, a gente carrega isso, não é? Nós acreditamos que nós somos o centro do universo, que tudo gira ao nosso redor.
e que as coisas precisam ser da forma com que a gente que gostaria que elas fossem. Né? E aqui é a questão da... É isso que a gente tem muita dificuldade de entender na humildade, eu acho. Que fica muito mais fácil entender, né, quando a gente fala de egoísmo. Mesmo porque, não é... Manuel já disse, né, que o egoísmo e o orgulho são, né, as duas maiores dificuldades de toda a humanidade. Então, assim, o Deus no reino do eu, não é? Na verdade, eu me coloco na posição, né, de... A gente se coloca um pouco na posição, né, de ser o centro do universo, de ser Deus, de querer que as coisas sejam da nossa forma. É a nossa falta de capacidade de entendimento. E é normal, a gente precisa passar e precisa aprender. Eu concordo com você, viu, Antônio? Eu não me acho nada humilde, não, viu? Depois que eu li essa lição, eu fui refletir, fui pensar, eu descobri Deus do céu. Deus do céu. Mas é assim que eu entendo, tá, Antônio? Não sei se eu ajudei. Não, é para a gente pensar mesmo. Eu fico imaginando, até coloquei a figura de um rei, né? E com essa coroa pesada, né? Sobre a fonte, um cajado, né? E interessante que eles colocam sempre esse símbolo, né? Da cruz, né? E eu fico pensando como é complicado, né? Deve ser difícil para uma pessoa que é colocada assim na posição do... Somente, por exemplo, no Egito, né? Que o faraó, né? Ele era considerado um deus, né? César também, da velha Roma também, né? E o nosso Papa, né? Como representante de Deus na Terra, né? Como representante de São Pedro. Quer dizer, uns negócios que dão uma carga para a pessoa, né? E se a pessoa vai e acredita nisso? Porque a nossa condição é de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos. Então, nós estamos em trânsito, ninguém vai levar nada daqui materialmente falando. E por que a gente é tão agarrado, né? A gente fala assim, meu filho, minha mulher, meu amigo, meu isso, meu aquilo, eu penso assim, eu sinto assim. Por que a gente precisa tanto desse personalismo, né? Estava aqui pensando com meus botões. Ô, Faustinho, por favor. Boa noite. Apenas complementando, eu acredito que aqui a maioria dos que estão aqui na sala já assistiram a palestra da Tânia de forma íntima, há 2 semanas. Quem não assistiu, dá uma olhadinha lá, porque essa palestra fala um pouco desse espelho que você comentou aí. Então, realmente existe uma coisa, por que é mais fácil a gente compreender o orgulho, o egoísmo, os nossos defeitos, do que compreender as qualidades? Porque são os nossos defeitos que chamam mais a nossa atenção, despertam em nós mais as nossas vontades, o nosso querer, a nossa... me fugiu a palavra agora, mas eu vou lembrar. Então, o nosso eu, né? E isso é consequência de outras vidas que a gente já passou por aqui e que não tem volta, né? O que tem é sempre o futuro, ou seja, a gente desencarna, chega lá, nossa consciência vem, aponta os nossos defeitos, aponta as nossas qualidades, coloca na balança, nivela, né? Fala assim, bom, agora você vai preparar, porque isso daqui você adquiriu agora, mas você está pronto para eliminar esse defeitinho seu aqui. Mas tem alguns defeitos lá de trás que você vai ter que fazer, que podem interferir nesse daqui. Então, a gente volta e começa tudo de novo.
para a gente hoje chegar perto de ser humilde, a gente teria que estar numa condição parecida com a do Chico. Ou de algumas pessoas, né, de alguns encarnados que estão nas ruas, como andarilhos, como mendigos, que estão esquecidos, abandonados, e que vivem numa solidão imensa. Aqueles que muitas vezes não conseguem um alimento bom, têm que ir buscar nos lixos o seu alimento, o resto que as pessoas jogam fora, e que na maioria deles, eu acredito, não estou dizendo que seja, mas eu acredito que eles ainda agradecem a Deus por isso, por ter a oportunidade de ir lá nesse lixo e pegar o alimento dele, um pedaço de pão, um lanche que alguém jogou fora, o resto de comida. Então, para a gente, eu me vejo muito assim, né? Eu, longe de ser humilde. Eu gosto de brincar, tudo, mas a humildade não passa perto. Ainda tem muito. Talvez, se numa próxima ou nas próximas me forem concedidas aí oportunidades de vir numa situação dessa, talvez eu consiga subir 1 ou 2 degraus aí nessa fase. Mas ainda vai longe. E para a gente pensar em humildade, a gente teria que estar disposto hoje a se desfazer de muitas coisas que a gente tem. Né? Começar assim, ser mais simples com a família, ter um lugar mais simples para morar, aprender a dividir mais a comida que a gente tem, o alimento, não jogar fora. Né? Às vezes a gente compra aí um arroz e café. Não, isso aqui não dá para comer. Nossa, pelo amor de Deus, está muito ruim. Pega, acaba jogando fora, esquece que tem outros que ficariam eternamente agradecidos por um pouco daquele alimento que a gente joga fora. Compra lá uma banana, deixa estragar, compra uma fruta, deixa estragar, e pensar que tem tanta gente que daria o mundo por um alimento desse. Então, a palestra da Tânia vem bem falar sobre isso quando ela sugere que a gente se olhe no espelho e se encare no espelho, que é difícil, né? Porque não é olhar a imagem que está ali aparecendo. A gente olhar no espelho, a gente tem que olhar lá no fundo. Né? E a humildade é uma coisa assim que ainda não está para mim. Vai demorar bastante. Vai demorar bastante. Talvez aí sei lá, para começar a ter uma noçãozinha, umas 4, 5 encarnações para frente. É interessante, Fausto, essa reflexão. Eu estava pensando aqui, você vê que nós, falando do processo evolutivo, né, nós vivemos pouco tempo, nós estávamos no mundo primitivo, né, e agora nós estamos nesse mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. E quando a gente entrar nesse mundo de regeneração, nós ainda temos muita coisa para expiar. Isso que o Faustinho estava falando é algo fundamental, porque muita gente está imaginando que a hora que entrar no mundo de regeneração, o mal vai se extinguir. Não vai. Não vai. Nós vamos ganhar forças
Porque para a gente dar alguns passos aqui na Terra, a gente precisa também ter um tempinho para se olhar, para se cuidar, né? E essa nova fase, teve que colocar uma fase mais curta, mas é a fase de convalescência das nossas doenças morais, né? Você vê aqui que nos próprios mundos felizes, o bem supera o mal, mas não está dizendo que não existe o mal. Pode você ver. Nós vamos passar pelo processo de regeneração, vamos ganhar força e começar a construção de um mundo feliz aqui na Terra. Esse é trabalho nosso, da nossa humanidade. Se nós estivermos aqui, né, a gente vai estar trabalhando nessa questão. Só existe o bem sem mistura, né, nos mundos celestes ou divinos. Isso aqui é bem um resumão, né? O livro dos Espíritos explica, a Gênesis explica melhor, mais detalhes, né? Mas é interessante, olha o chão que nós temos. E a gente olha muito o externo, é o mal. A gente fala o mal, mas o mal é o mal que está dentro da gente. Esse é o trabalho. É muito interessante. Sem humildade, gente. E não é assim, para a gente ficar triste, eu tenho muita imperfeição, vou precisar de várias. Maravilha! Você vai corrigindo, né? Caiu, levanta. E com muita alegria, né, de estar caminhando. E uma coisa que eu venho pensando muito é sempre perguntar a Jesus o que queres de mim, né, no nosso dia a dia. Senhor, o que queres de mim? E me mostra o que eu posso ser mais útil, me ajude, né, a romper com as minhas dificuldades, né? Hoje a Maria Inês estava falando sobre a questão da porta estreita, né? E que a gente tenha força para passar. E tem muita gente que fica no umbral da porta estreita, não vai, nem vem para trás, nem vai para frente. Fica ali, na dúvida. Nós estamos num estágio agora que é parar com dúvida, né? O caminho é o caminho traçado por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é muito importante também a questão do instruir-vos, né? E o livro, nós precisamos nos instruir sobre nós mesmos. Usar o Evangelho, os ensinos de Jesus, como esse espelho, né? Que o Faustin citou da Tânia. Olhar como espelho e falar, bom, eu consigo ser aquele homem de bem que está descrito ali, eu consigo essas qualidades, eu consigo ter uma caridade desinteressada, né? Eu consigo, quando as pessoas são ingratas comigo, quando eu sou tratado de uma maneira que eu imagino que não está correta comigo, como eu reajo diante disso, né? Eu sei me calar, sei ficar em paz, sei beber a água do silêncio do Chico Xavier, né? Encher a boca d'água, né? Diante das situações mais difíceis, aquele tempo para pensar. Quer dizer, nós temos ainda, quando nós entrarmos no mundo de regeneração, o mal ainda vai estar aqui incomodando, não igual agora, né? Mas ainda vai estar presente nas nossas vidas, e mesmo nos mundos felizes. Ou seja, é um trabalho ainda grandioso para nós, né, pela frente. Mas nós vamos construir esses mundos aqui na Terra, né? Esse é o nosso trabalho. Fala, Fábio. Então, Você está falando no telefone desligado? esse período de regeneração aí, existe um início, um meio e um fim. Então, nós estamos bem no comecinho do início. Para ele chegar no meio, vai aí uns 4, 5 mil anos. Isso se o homem encaminhar, o ser humano, né, encarnado, encaminhar numa constância, ele for tendo uma evolução mais constante. Se ele for mais dedicado, se ele for mais
vamos dizer assim, mais incentivado, esse tempo pode diminuir, para chegar no meio, né? E quando ele estiver chegando próximo lá do final do mundo de regeneração, aí vai estar lá em torno de uns 6, 7 mil anos pela frente. Mas é interessante isso, porque hoje a gente, como espírita, a gente tem condição de analisar talvez o que nós já passamos em outras encarnações que nós deixamos de fazer. E mesmo assim, aquelas coisas que são mais constantes, que martelam na nossa mente, na nossa vontade, no nosso querer, e que às vezes é difícil de a gente conseguir vencer, né? Então, o apego às coisas materiais, o apego ao dinheiro, o apego à comida, à alimentação, né? O desprezo pelas pessoas, são coisas que nós trazemos lá de trás. E por que às vezes para a gente é difícil isso, né? Porque faz parte do nosso processo evolutivo. No plano espiritual é uma coisa um pouco mais tranquila do que aqui, porque você tem muito apoio de espíritos de um nível mais alto, de espíritos que sofrem como você, que te dão exemplos. Aqui não. Aqui você tem um exemplo muito maior de coisas desagradáveis, de atitudes desagradáveis, do que de atitudes boas. E se a gente prestar atenção, às vezes a gente dá mais ênfase para as coisas ruins do que para as coisas boas. São essas coisas ruins que assim incentivam o nosso pensamento a ser mais grosseiro, a ser mais brutal. E quando tem uma coisa boa, a gente fala assim, nossa, que lindo, né? E fica no lindo. Quando é uma coisa ruim, a gente fica assim, porque esse desgraçado, porque podia acontecer um negócio com ele, porque está fazendo isso, porque tem que ser isso, porque eu resolvi isso, pega esse cara, mata ele de uma vez, acaba, pronto. Daqui a pouco você está feliz da vida. Bom, acabou, já acabei com ele, agora vou embora, vou tocar a vida. E na coisa boa, você vê uma coisa boa, você fala assim, nossa, que bonito, né? E acabou. E fica ali no bonito. A gente não volta para refletir, né, sobre aquilo que a gente está vendo, que nem essa paisagem atrás de você. Outro dia eu estava passando na rua aqui, tinha um ipezinho branco, uma arvinha pequena, mas, assim, olhando para ela do ângulo que eu vi, ela parecia um algodão doce. O tronco dela, um tronco fininho, e aí chegava em cima, assim, abria aquela copa de mais ou menos uns 3 metros de diâmetro, né? Fechando em cima, mas branco, umas pétalas brancas mais cheias. Eu encostei o carro e fiquei olhando, liguei o pisca-alerta e fiquei olhando. Falei assim, nossa, gente, olha que lindo esse pé, que coisa. Sabe, deu uma vontade de chegar ali e dar uma mordida naquele pé, porque é tão bonito que ele estava. Mas tão bonito. E essas coisas a gente dificilmente aproveita. A gente dificilmente tira alguma coisa de bom nisso. Sempre a gente dá mais ênfase para as coisas estragadas. Ó, já está faltando. Fausto, a nossa grande luta é perder o medo de viver, né, meu amigo? A gente está sempre com medo. Isso é algo que nós vamos vencer no nosso coração, não é, Faustinho? A gente se apega àquilo que é transitório com medo. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai conduzir isso? Como é que vai conduzir aquilo? Né? Será que eu vou ficar doente? Né? Como é que vai ser? Então, essas coisas, o medo é danadinho, viu? Quando eu casei, Antônio, eu falei assim para a Beth que eu ia, até uns 60, 60 e pouco, eu ia ficar aqui, depois eu ia embora. Eu não sei, rapaz, por que Deus está demorando tanto para me chamar? É melhor ficar por aqui mesmo, por enquanto. Então, não sei. Eu já tentei, quando eu era pequeno, eu vi 3 vezes, eu tive, assim, não próximo, mas tive
bem invisível, assim, de disco voador, né? Uma vez quando eu era bem pequeno, eu tinha em torno de 8, 9 anos, e depois 2 vezes quando eu já tinha mais de 18, eu estava na estrada, viajando, e eu sempre parava e ficava olhando para cima, eu subia em cima do tanque do caminhão e falava assim, vem me buscar, vem. Eu não tinha jeito, nunca quiseram me levar embora. Não sei por quê. Você vê que são sábios, né? Será que eles têm algum preconceito? Eu acho que eles são sábios, né? Ele falou, não, isso aí está em cima de um tanque de gasolina, é melhor não pegar, não, que é meio doido. O bicho vem contaminado. É isso aí, Faustinho. Mas é assim, a gente... Esse é o mundão que nós vivemos, né? Então, nós aí, né, meu compadre? Um dia de cada vez. Então, vamos, né? Vamos agora agradecer a Jesus por essa hora de estudos, pela alegria de nós estarmos juntos, né? Aprendendo, refletindo, né? Sobre questões tão importantes para as nossas vidas, né? Falar de humildade é falar do primeiro degrau, né? No nosso processo evolutivo. A gente se vê como irmão, né? A gente se vê como um ser amado por Deus, único, né? Que tem uma tarefa aqui. Então, vamos agradecer a Jesus, pedir a Jesus que ampare o Eduardo aí na próxima etapa, ilumine, para que a gente aproveite também mais essa uma hora de estudo para fortalecer nosso coração, a nossa mente, né? E vamos, assim, fazer aquele buquê de rosas, os melhores fluidos que nós trazemos nos nossos corações, as melhores energias, oferecer à equipe espiritual do nosso cantinho, depositar esse buquê multicolorido, né, lá, e pedir a Jesus que fortaleça cada vez mais toda a equipe do nosso cantinho, e que nos mantemos assim, bastante felizes e contribuindo dentro do pouquinho que nós já podemos fazer, para que a paz vá se propagando no nosso planeta, né? Através de boas atitudes, e nós vamos mudando o aspecto, né, desse planeta de provas e expiações. E assim oramos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores, e Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Eduardo, meu irmão, Deus te abençoe. Boa hora de estudos. Oi, pessoal, boa noite.